gente começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que alegria poder ter você aqui comigo. No programa de hoje a gente vai falar sobre um projeto que enaltece mulheres aqui em Mato Grosso, Mulheres Resistência, e a gente também fala sobre as sequelas que a chikungunya tem deixado na população, sejam elas neurológicas ou motoras. Aqui você ainda confere uma entrevista, uma reportagem de um projeto que foi criado pelo artista André De Luca, que visa levar letramento racial, consciência racial às escolas e também abordar a depressão. A gente traz aí detalhes de como criar a imagem que você deseja, né, para imprimir no seu negócio, na sua marca pessoal. E a gente também aborda como os empreendimentos no ramo da advocacia têm crescido aqui em Mato Grosso acima da média nacional. Então você já sabe, prepara o teu café e vem comigo, que o Papo com Ela está recheado de informação. Enaltecer, homenagear, celebrar a existência de mulheres dos mais variados setores. É nessa perspectiva que toma forma a terceira temporada do projeto Mulheres de Resistência, lançada neste mês de abril. E para a gente saber mais dessa iniciativa que traz vídeos produzidos em formato de crônicas narradas, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela Dani Paula, que é a idealizadora do projeto. Dani, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais desse projeto, que é o Mulheres Resistência, agora que lança a sua terceira fase, a sua terceira temporada, com a escolha aí de 10 personalidades dos mais variados segmentos, assim, digamos, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como nasce essa proposta de trazer em vídeo, uma crônica em vídeo, a história dessas mulheres? A gente começou na pandemia. Eu estava superintendente da Assembleia Social e a gente precisava fazer uma forma de homenagear mulheres de alguma maneira. E surgiu, à época, a Karen era minha fotógrafa lá, e eu falei, não, vamos fazer alguma coisa que a gente conte histórias de mulheres, que a gente fortaleça mulheres nesse momento tão delicado. E nós escolhemos 5 mulheres à época. Eu fiz a escuta afetiva com essas mulheres, com o distanciamento social necessário, máscara, aquela coisa toda que nós estávamos vivendo. A Karen fez um ensaio fotográfico também à distância delas, e depois o Marquete arrematou fazendo, através das fotos, colocou a minha voz e fez essa narrativa. Então o projeto começou aí muito artesanal, mas com a melhor boa vontade do mundo. Isso virou um projeto para a TVAL, então entrou na proposta da TVAL à época, e depois o segundo e esse terceiro, o projeto expandiu, a gente teve um abraço aí do deputado Paulo Araújo com emenda impositiva, o projeto expandiu, e nessa segunda edição nós já conseguimos homenagear 10 mulheres e agora nessa terceira também 10 mulheres, é claro, com um refinamento ainda maior. Então eu estou muito feliz porque eu estou vendo o alcance do projeto e o que me deixa mais realizada é poder aprender com essas mulheres incríveis. Dessas 10, porque assim, se a gente for contar todas, são 25 mulheres que você já pôde tomar contato com a história delas, né? E eu queria que você dissesse um pouco pra gente do que perpassa todas elas. Tem algo que elas têm em comum? Eu acho que tem coisas que são tão nossas, tão femininas, tão nossa, que na verdade é de todas nós. É incrível isso. Então eu percebo sempre quando a gente entra em alguma zona um pouquinho mais nevrálgica, uma área um pouquinho mais sensível, e elas dão aquele olhar de perdido, no horizontado, que está puxando alguma memória, alguma reminiscência. Esse olhar todas nós mulheres temos. Em algum momento a gente puxa uma memória, a gente puxa uma lembrança, a gente puxa algo que é no mais profundo do nosso ser. Então parece que é real esse fio condutor que liga todas as nossas miçangas, assim. Que é algo muito íntimo, que é muito nosso e que por ser tão nosso, é uma fala secreta que nós mulheres temos. Então acho que esse projeto me fala muito disso, dessa voz interna que todos nós temos. E é claro, quando a gente fala de mulheres de resistência, porque não é só a resistência do embate, eu tô cansada e tô aqui, mas é existir e voltar a existir, existir e voltar a existir, um dia após o outro. E o existir, eu acho que ele é mais... A gente não deixa de lutar, mas a gente luta dançando, a gente luta com gracejo, essas mulheres têm disso.
Então, quando eu faço a seleção delas, quando a gente faz a curadoria para escolher essas mulheres, tem essa característica de todas elas, uma luta contra o câncer, a outra luta com causa social, enfim. É um mosaico de mulheres muito especiais que elas conseguem voltar à vida no dia seguinte com um ânimo insuperável. Isso é muito bonito. Nessa nova temporada, como você disse pra gente, existem mulheres na causa do câncer, que é o caso da Janaína, a gente tem a Dona Domingas, que é ribeirinha e está muito presente na cultura, temos a defensora Rosana Leite, né, que está na Defensoria Pública e tem um trabalho muito maciço, assim, digamos, nessa defesa das mulheres, né, na coordenadoria ali do núcleo. Como é que você chegou nessa seleção, Dani, além de todas as outras que compõem essa fase, né? Sim, é muito difícil escolher, porque eu quero contar a sua história, eu quero contar a história de todo mundo, eu te conheço, eu quero contar a sua história. Eu sou uma contadora de histórias. E através da poesia, né? A biografia ela é muito poética. Então é muito difícil para mim, muito difícil escolher 10 mulheres, eu quero contar a história de todo mundo. Mas a gente tentou uma representatividade em diversas áreas, para que todas nós nos víssemos de alguma maneira representadas em alguma delas, né? Então a escolha é mais ou menos dentro deste significado. E tem mulheres na primeira edição muito próximas a mim mesma, na segunda edição também amigas muito próximas, e umas muito distantes. Tem mulheres que eu conheci nessa edição mesmo, que eu ouvi que ela fazia isso, nossa, que legal, será que ela topa? Então foi muito de curiosidade mesmo, de quero saber um pouquinho mais de você. E quando a gente traz para esse eternizar a história dessas mulheres, né? Porque a partir do momento que você coloca em vídeo, com imagens, escuta, está catalogado e isso fica para a posteridade. O que você considera, ou como você considera que esse trabalho pode impactar as pessoas, Dani? Como elas serão tocadas? Que tipo de reflexão esse tipo de registro traz? Primeiro você falou algo que eu também me sinto muito responsável. Você materializou a história de alguém de alguma maneira, né? E isso é de uma responsabilidade tremenda, para você ter essa delicadeza de contar algo que às vezes é muito sensível. Tem mulheres que choram muito no processo de escuta afetiva. A Cirlei foi uma delas, então ela expôs muita coisa e eu sempre com o autorizo do que eu posso, do que eu não posso. Não, você pode, tá aqui, é seu. Então, você fazer um texto poético para contar uma história respeitando esses limites é de uma responsabilidade muito grande. E eu acho que pegar essas histórias para tentar impactar outras histórias é muito mágico. Eu aprendi muito com elas, muito mesmo. Eu saí com cada uma pérolazinha, assim, de levar para a vida prática. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair comovido de alguma maneira de ouvir as histórias dessas mulheres. Tem desde uma senhora que é Dona Ida, quase centenária, de uma elegância, de uma delicadeza assim extraordinária, como tem mulheres altivas de Cidinha, por exemplo, Nascimento, que ela conversa com você mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa, ela tá aqui, tá super altiva, que você precisa estar atento ao movimento para você conseguir descrever aquilo também. Então todas elas vai passar alguma coisa para o público, todo mundo ali todas vão trazer alguma coisa que leva um aprendizado, que leva uma responsabilidade emocional muito grande para quem for assistir. Conforme você relata, a gente vai sentindo a emoção que você tocou mesmo quando esteve com essas mulheres nesse processo de construção. A gente sabe que Mato Grosso, infelizmente, tem estatísticas que a gente não gostaria de ter, como é o caso do número de feminicídios, como é o caso crescente de mulheres buscando o amparo, por exemplo, da Lei Maria da Penha, em função de vivências de violência. Essas histórias, Dani, a gente poder tocar tão fundo, né, a vivência dessas mulheres, você acredita que de alguma maneira a gente pode tocar quem assista no sentido de pensar, olha como é rico a gente proteger, preservar e respeitar essas mulheres? Esse projeto, além de querer homenagear mulheres,
é muito no sentido também de vamos muito mais do que fazer relações justas, fazer relações equânimes. Porque às vezes a gente acha assim, vamos fazer igualdade e você quer dar o mesmo parâmetro para todo mundo e não dá certo. Se você está um pouquinho mais à frente no pódio, né? Então a ideia é trazer mesmo todas as mulheres para serem representadas de alguma maneira. Então, infelizmente, o nosso diagnóstico é muito trágico, é muito difícil ser mulher em Mato Grosso. Então, tudo que a gente puder dar protagonismo para a mulher, ele tem que ser relevante. Com essa delicadeza, com essa maestria e com essa necessidade que a gente documentou. A doutora Rosana, por exemplo, teve falas assim muito fortes, muito fortes. Só que eu ainda coloco no texto um momento muito único. Eu chego no escritório dela, onde ela estava atendendo, e ela está muito feliz, uma felicidade genuína, verdadeira, por ter conseguido uma causa para uma mulher, por aquela mulher ter sido vitoriosa naquela causa. E aquela espontaneidade, aquela genuinidade dela, isso fala muito de nós. A partir do momento que eu aplaudo o seu sucesso, que eu estou vibrando por você, que eu estou torcendo por você, que eu também estou relevando a sua imagem, eu estou indo junto. Eu estou ganhando também, eu enquanto mulher também ganho. Então esses projetos que enaltecem a gente, esses espaços como o seu, que nos dão voz, que nos dão espaço, eles são fundamentais, principalmente no Mato Grosso, que nos mata um pouquinho todos os dias. E Dani, quanto tempo levou esse processo de confecção dessa terceira temporada, né? Porque como você está dizendo pra gente, é um projeto que de alguma forma exige de você um envolvimento, até para poder tirar dessas mulheres o melhor que ela tem de suas histórias, né? Então como é que é esse processo? Como é que é estar nesse contato? Depois como é que é o processo de construção e de finalização? Eu costumo não revisar texto. Acima de tudo, eu sou escritora, né? Eu estou qualquer outra coisa na vida, mas eu sou escritora. Então eu costumo não revisar texto. Eu faço um poema e fiz a aparição daquele poema, tá aqui. Gestei, acabou, eu nem olho para ele. A mesma coisa com os textos. Então eu precisava daquele calor, daquele momento, daquela escuta para poder já criar. O mais delongado é, de fato, esperar o momento delas e depois ter aquele respiro e depois deixá-las falar. Tem uma equipe que vai junto. Então, em algum momento, o cinegrafista está ali, o diretor, que é o Marquete, estava ali. Em outros momentos, não. Era somente eu e a pessoa. Então, primeiro é aprimorar esse ouvido, essa atenção, essa entrega para aquele momento, até para que ela se sinta segura. A gente sabe dessa importância também, de ouvidos que querem ouvir apenas, não querem já pensar na pergunta. E, ao mesmo tempo, eu precisava tirar delas. Só que acho que a gente precisa tanto desses espaços de acolhimento, que era muito natural eu começar a perguntar e elas me contarem a vida. E aí depois daquilo tem coisas que muitas das coisas que elas me contaram não entraram no texto. O texto foi aquela linguagem poética mesmo, de falar de uma característica que às vezes ninguém nem percebeu que ela tivesse. As mulheres da edição passada me deram esse feedback. Dani, nem o meu marido percebia até então que eu tinha essa característica, a partir do momento que você olhou e contou. Então também tem essas sutilezas, que é de um sorriso, que é de uma mania que às vezes a gente tem e é imperceptível. Isso também está retratado no texto. Então o processo mais demorado mesmo foi claro, tem toda a parte técnica, né, que o Marquete poderia falar melhor, que de edição e tudo mais, mas no que me corresponde é de fato a entrega para escuta. Algumas eu escutei, tive que escutar novamente. Então mais esse processo que eu diria terapêutico. E quanto tempo você levou para fechar essa terceira temporada, né? Assim, desde o momento que você captou com essas mulheres, escreveu o texto e o Marquete finalizou. Foi um período de quanto tempo? Foi quase um ano, assim, uns 7 meses. 7, 8 meses. Só da minha parte, né? Fora da parte do pessoal que fez a edição. Quem está assinando a trilha sonora é a Estela Seregati e o John Stewart, trilha original. Então a Estela pega fragmentos do meu texto, porque é um texto poético, então ele tem até uma sonoridade, e eles criaram uma música em cima desses fragmentos do texto,
Tá muito bonito. Eu acho que isso assim é a cerejinha do bolo, é a coroação desse trabalho. Eles são incríveis e fizeram um trabalho formidável. Tá muito bonito mesmo. E quem quiser acessar, né, Dani? A gente está aqui contando, criando aquela expectativa em quem está nos assistindo, onde a gente pode conferir essa terceira temporada que foi criada com tanto carinho, com tanto zelo por vocês. A estreia oficial é no dia 2 de abril, às 19h30, no Teatro dos Cerrados Unira Canavarros, a minha casa, a nossa casa. E essa estreia oficial, depois, no dia 3, já vai estar disponível no YouTube. É o YouTube do Instituto Brasil, que é o instituto responsável, né, pela realização do evento, do documentário. E as edições anteriores, as 10 mulheres anteriores, para quem quiser conferir, também tá lá no YouTube do Instituto Brasil. Aquelas outras 5 estão lá também? As outras 5 não estão, porque como ela foi artesanal, ela não teve, né, não teve recurso público, ela foi ali feita por mim, Karen e Marquette, ela foi para a TVAL e talvez tenha no YouTube da TVAL, eu não vou falar com tanta convicção, porque eu não tenho certeza. Mas as outras 10 é certeza, com acabamento final, tudo bonitinho, no YouTube do Instituto Brasil. A partir daqui a gente tem uma perspectiva de novas temporadas, o que você vem pensando a respeito desse projeto? Eu já estou com umas 2.500 mulheres que eu quero entrevistar no mínimo, que eu quero ouvir, que eu quero fazer a escuta afetiva e poder escrever sobre elas, no mínimo. Então sim, a gente já está pensando sim na 4ª temporada. Eu já estou pensando, eu não falo nem em curadoria de mulheres, porque como eu falei, para mim isso é muito fácil, porque eu quero ouvir, quero contar a história de todo mundo. Mas agora é viabilizar mesmo, e eu já estou contando as horas para começar o próximo projeto. Dani, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, que a gente possa cada vez mais contar com sua sensibilidade para contar a história dessas mulheres de Mato Grosso, que são sensacionais, sem dúvida. Eu que agradeço o espaço sempre, acolhimento, carinho, muito obrigada. Intervalo e a gente volta já já. Mato Grosso já registrou em 2025 mais de 22 mil casos de chikungunya e mais de 20 mortes em decorrência da doença. Aqueles que conseguem superar a enfermidade, por vezes, precisam lidar com sequelas, sejam motoras ou neurológicas. E para falar mais sobre essas complicações, aqui recebo aqui no Papo com Ela o médico Abdon Karaoui. Doutor Abdon, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações desse quadro que a gente está vivenciando com bastante intensidade nesse ano de 2025, que é o crescimento dos casos de chikungunya, né? E me parece que é uma doença que pode deixar sequelas. O senhor pode falar um pouco mais para a gente a respeito disso? Sim, tudo bem, Michele. Obrigado pelo convite e sempre é um prazer tentar esclarecer um pouco para a comunidade sobre doenças, principalmente doenças epidêmicas como a chikungunya, né? A chikungunya, Michele, é uma doença viral, uma infecção viral e infelizmente todo mundo acaba sendo propenso a tê-la. E ela vai aparecendo, a pessoa faz doença e depois o paciente vai criando resistência disso após a primeira infecção e vai diminuindo o risco de recontaminar, né? Mas, infelizmente, a contaminação em nosso meio, em Cuiabá, em Baixada Cuiabana, né, Cuiabá, Várzea Grande, a região toda está assim, infestada de mosquito e a epidemia da doença está em franca progressão. Tivemos momentos ruins no final do ano passado, começo desse ano. Como todo mundo sabe, a infecção faz um quadro de febre, com muita dor articular, né, dor nas juntas, na articulação, e às vezes faz um pouco de mancha vermelha que passa rápido, mas habitualmente a dor articular, a dor da articulação, é o fator que mais dá dificuldade para o doente, que mais deixa ele limitado, deixa ele fora da atividade de trabalho, de sua atividade cotidiana. Essas doenças articulares, elas são características da doença, dessas arboviroses, desses vírus que são transmitidos por mosquito, tipo dengue, zika, chikungunya. A chikungunya é que dá mais lesão articular. E a pessoa que tem muita dor articular, habitualmente, clinicamente, sugere muito mais ser chikungunya. E essa dor articular, ela começa em qualquer articulação, mas habitualmente é mais difusa, compromete muito articulações médias e pequenas, né? Dos dois lados, habitualmente. E o que acontece é que quando passa a infecção, a viremia, que é o vírus tem um tempo de doença, passa um período, alguns dias ele desaparece. Nosso corpo vai lá e combate ele.
Só que ele deixa de resíduo essa dor articular. São essas sequelas que a gente considera, né? Só, na verdade, são dores prolongadas da articulação. Então, alguns pacientes, a grande maioria, vai ter a doença, vai passar 1 semana, 2 semanas e vai passar a dor articular. Vai ficar tudo bem. 2, 3 semanas no máximo. Mas tem um grupo de doentes que prolongam a dor articular. Isso gera um grande problema. Então, tem doentes que ficam semanas, às vezes meses e até anos com dor. E aí tem um problema, porque ele fica limitado. É uma dor com artrite, quer dizer, a gente tem a dor articular que a gente chama de artralgia, e tem a artrite, que é a inflamação da articulação, quando a articulação fica inchada e vermelha. Isso limita muito também. E esse doente vai ficar muito, assim, limitado de fazer seu trabalho, fazer as atividades. E isso gera um grande problema para a vida pessoal dele, né? Então, a artralgia prolongada, a artrite prolongada, é das complicações mais frequentes da chikungunya. E aí, como se trata isso, doutor? Isso em algum momento desaparece? Isso pode virar uma dor crônica? Como que fica isso? Então, aí tem alguns caminhos importantes, porque o que acontece? Quando ela faz essa dor crônica, ela vai desaparecer sozinha. Por quê? Porque a infecção viral pela chikungunya é autolimitada. Significa que a pessoa desenvolve a doença, passa um período e desaparece. Muito bem. Só que os doentes, eles autolimitam a viremia, mas a dor prolonga mais. E por que prolonga? Então essa é uma pergunta que a gente não sabe responder muito bem ainda. A medicina não tem uma resposta muito clara para medir aquelas 10 pessoas que tiveram chikungunya, qual dessas 10 pessoas vão complicar e evoluir mal. A gente não sabe ainda. Tem muito estudo sendo feito, mas a gente não tem muita ainda clareza clínica para isso. Existe muito estudo laboratorial. E o que acontece é que quando ele prolonga a doença, gera alguns problemas clínicos isso. Primeiro, porque pode ser só por causa do vírus, ok? Então só o vírus causou isso. Foi um desencadeador do processo, como fosse um estupim numa bomba, você liga estupim, você mesmo que se apagar ela vai andar, né? Então, isso acontece em alguns doentes e depois no certo tempo vai desaparecer. O tempo é difícil dizer. Agora, tem outro grupo de doente que às vezes ficam com a dor articular. Aí é um problema, porque às vezes eles desenvolvem doença reumatológica para isso, doenças específicas reumatológicas. Isso acontece. Então, nossos colegas reumatologistas estão recebendo doentes com chikungunya e sempre eles é um desafio saber se a dor articular é só pela chikungunya ou essa dor articular está associada a uma doença reumatológica, tipo artrite reumatoide, por exemplo, outras doenças. Esse é um ponto delicado clínico para nós. Para o doente não importa, ele está com dor o tempo todo, coitado. Independente do que ele seja qual doença, a dor é o tempo todo, né? Mas para nós, clínica é importante, porque são diferentes os manejos. Então, o paciente com dor crônica pela chikungunya vai ter que ter um manejo diferente do paciente com artrite reumatoide prolongada, né? Bom, mas aí o tratamento funciona da seguinte maneira. Você usa analgésicos anti-inflamatórios nessa primeira fase, nada de especial, não existe nada de especial de fato, não existe remédio que mate o chikungunya ainda, antivirais. Então a gente só vai tratar a sintomatologia, a dor, a inflamação, assim por diante. Agora, quem prolonga, que vai passar de um mês, está inválido, está com a articulação inchada, o manejo pode ser semelhante ao que a gente faz para as doenças reumatológicas crônicas, tipo artrite reumatoide, que é a mais clássica. Então, o mesmo manejo que a gente faz para artrite reumatoide, às vezes, usar corticoide, usar imunossupressor, pode ser necessário ser feito nesses doentes quando eles começam a prolongar a doença. A gente está falando aqui de prejuízos motores, né? Que Sim. pegam essas articulações. Nós temos também implicações neurológicas, doutor, em razão da chikungunya? A chikungunya é uma viremia, então o vírus dissemina. Todos esses vírus que fazem doença disseminada, eles podem comprometer qualquer órgão. Então, a manifestação neurológica da chikungunya também é bem conhecida. Desde o começo da pandemia, década de 70, 60, que a gente começou a documentar melhor isso, não só no Brasil, em outros locais nas Américas, né? A chikungunya, ela tem comprometimento em outros órgãos, além do osteoarticular, né? Que é esse locomotor, né? E a manifestação do grupo neurológico também é uma complicação. Dentre as complicações, é uma das mais preocupantes, porque elas levam a lesões neurológicas muito difusas. Por exemplo, quando ela compromete o sistema nervoso, ela pode comprometer o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, o encéfalo mais a medula, e o sistema nervoso periférico. Então você tem essa divisão. Quando compromete o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, ela, quando compromete o cérebro, faz um quadro de encefalopatia ou de encefalite. Encefalite é uma doença
difusa do cérebro que se apresenta clinicamente de várias maneiras e é grave para o doente. Pode se apresentar com coma, convulsões, epilepsia, sinais de agitação, alterações de sono, várias coisas. Desde manifestações leves até manifestações mais graves, como perda de memória, sonolência e tal, até manifestações graves como coma. E isso é muito sério, porque esse doente faz essas manifestações na fase aguda da doença, logo que a doença começa, e fica muito grave. O doente precisa de UTI, de suporte intensivo, e às vezes morre por causa disso. Então, é minoria, a gente sabe disso, graças a Deus é uma epidemia que tem uma letalidade baixa, mas em todo caso, os doentes que comprometem, não interessa a probabilidade, né? Eles não falam em 1%, 0,1%, para a pessoa que está doente é 100%, são 100% de problema, né? Então, esse é um ponto importante. Então, o quadro neurológico é delicado, ele começa na fase inicial da doença e costuma ser uma gravidade que requer tratamento, às vezes, em regime de intensivo. O que acontece com esse doente depende das lesões neurológicas. Se a lesão neurológica encefálica for grave, ele pode ficar com alteração de consciência por muito tempo, debilitado e acamado, alterações convulsivas e epilepsia como sequela. Então, tem várias complicações que são muito delicadas às vezes. Então, isso é um ponto importante da doença neurológica. Ela pode comprometer a medula. Então, a medula, habitualmente, a pessoa vai perder força do pescoço para baixo, ou da cintura para baixo, pode ficar paraplégico, tetraplégico, e assim por diante. Essas características, alterações de urina e fezes, que é o controle de esfíncter, né, de controle de fazer essas coisas. E as doenças periféricas são relacionadas mais à neuropatia periféricas, adormecimento, como a hanseníase faz, por exemplo, que a gente também conhece, uma infecção bacteriana aí, causa lesão neurológica periférica, da sensibilidade, da mão, dos pés e tal. Então, a parte neurológica é muito delicada e é uma complicação pouco frequente, mas quando ocorre é muito impactante, muito dura, né? Outros órgãos podem ser comprometidos também, sistema cardiovascular, que é coração, pericárdio, sistema pulmonar, sistema digestivo. Então, todo o nosso corpo, durante uma viremia, ela pode ser comprometida, entendeu? Mas realmente algumas são mais impactantes, né? A neurológica é uma complicação muito delicada. A gente tem um número de óbitos no Brasil, mas a maior parte deles acontece em Mato Grosso, né? Existe uma explicação? Aqui as coisas estão agravando mais? É alguma coisa no processo de assistência? Já se tem um olhar para por que o nosso estado está com esse índice maior no registro de mortes? Então, Michele, isso é bem importante porque as mortes com chikungunya já ultrapassaram o dengue em relação à porcentagem. Então já é uma doença dessas arboviroses problemáticas no Brasil. E Mato Grosso, campeão, né? Mato Grosso, infelizmente, explodiu de casos. Mato Grosso, a nossa região aqui foi monstruosa. Então, o número de casos na nossa região é muito alto, diferente do sul e sudeste, por exemplo. Então, nós somos muito ruins. Isso é um dado muito delicado. Quanto às notificações, porque essa epidemiologia, esses dados de mortalidade, eles são analisados por análises de notificação. Então, as pessoas têm que notificar, né? Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que atendem os pacientes na rede primária, secundária e terciária, precisam notificar os casos para que as secretarias consigam tabular esses dados e analisar o que está acontecendo. Quando a gente vê uma mortalidade muito alta, existem alguns aspectos. Primeiro, quando a gente fala em mortalidade para chikungunya, você vai dividir em dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a mortalidade relacionada diretamente ao vírus. O vírus vai lá, faz uma viremia grave, lesa o cérebro, arrebenta e o doente morre. Então, essa é uma situação que não é tão frequente, mas ocorre. A segunda situação é a chikungunya, causar chikungunya no paciente que tem alguma debilitação, alguma coisa assim, fica mais grave, vai para um hospital e começa a ter complicações no manejo. Então, o paciente vai para a UTI, por exemplo, é intubado, aí faz uma pneumonia bacteriana pela intubação, aí faz infecção urinária, aí faz infecção de corrente sanguínea, complicações infecciosas às vezes, ou outras, embolia pulmonar, então, durante esse período da sua permanência. E aí você tabula a mortalidade relacionada à chikungunya. Entendeu? Então tem que tomar cuidado um pouco nessa análise para saber exatamente o que é do vírus e o que não é do vírus em si, mas é um fator complicador. Se não tivesse o vírus, não acontecia isso. Mas aconteceria com outra doença. Ok? Agora, independente disso, os dois vão gerar mortalidade.
Então, mesmo que seja de um mecanismo ou de outro mecanismo, a mortalidade vai estar relacionada direta ou indiretamente à chikungunya. Certo? Porque não tem, assim, ou direto chikungunya, se ela não existisse, não conseguiria nada, ou indiretamente a chikungunya, que se não fosse a chikungunya, fosse outra infecção, outra complicação, outra coisa, como um AVC, um infarto, e ele faria as complicações que eu estou dizendo da chikungunya, por ser um paciente mais frágil. Então a gente pode dizer que o maior índice aqui é porque a gente tem o maior número de infectados, seria isso? Sim, em termos de infecção de chikungunya, sim. Então eu acho que a proporcionalidade da mortalidade está relacionada ao número de casos. A gente sabe que existe uma mortalidade X nesses pacientes, muito mais baixo que, eu não lembro exatamente o valor, mas vamos falar em 0,1, 0,2%. Então, se você tem um N muito grande, um número muito grande de pacientes, você acaba tendo uma mortalidade relacionada àquilo. Se a cada, sei lá, 1.000 pacientes morre um, então naturalmente, aqui nessa encrenca que a gente está passando, né, então você vai ter uma mortalidade. E uma mortalidade em nossa região que é pequena, Cuiabá não é uma cidade tão grande, 1, 2 mortes que acontecem com o chikungunya, todo mundo já tem uma pulverização da informação muito grande, né? E doutor, o senhor disse assim, que existem casos que podem complicar, né, ter agravamentos. Nesses pacientes seriam aqueles que são possuidores já de comorbidades? Por isso que quando eu expliquei aqueles 2 caminhos do doente que morre pelo vírus direto e outro, então existem alguns fatores. A grande mortalidade é pelas situações de base do doente. Você vai ver que a incidência de mortalidade nesses doentes são mais idosos, eu acredito que a faixa etária esteja mais em pacientes avançados de idade. Então a comorbidade, pior é isso. O paciente tem imunossupressão, é transplantado, usa remédio que deprime a imunidade, né? Já tem outras alterações pulmonares, alguma coisa que possa fazer com que doenças cardíacas que façam com que ele fique limitado, doenças neurológicas, acamado em casa, tudo isso atrapalha. Agora tem o vírus direto, que aí não depende muito disso, não depende de comorbidade, depende muito da questão. Claro que tem uma comorbidade de imunossupressão, mas também depende da virulência do vírus, né? E aí a gente não entende muito bem por que algumas pessoas são mais graves e outros menos, né? Se pegar as pessoas de 50 anos de idade, com doenças de base ou não, você vai ver que a viremia pode ter interferências diferentes, né? Então, diante de todo esse quadro que o senhor desenhou para a gente, das sequelas, desse risco de morte, das estatísticas que Mato Grosso vem colecionando, o ideal mesmo é que a gente se proteja contra o mosquito e acabe com os criadores, né, doutor? Tem um ponto super importante, a população de casa tem que saber, que é uma doença prevenível. Então ninguém pode esquecer disso. Aqui não é uma doença incurável, como um câncer de alguma coisa que eu não consigo tratar. Tem muitos cânceres que são tratáveis, mas não tratáveis, né? Então assim, é prevenível, primeira coisa. E o que acontece, a gente além de ter uma prevenção, a prevenção está relacionada ao vetor, que é o mosquito, que é o Aedes aegypti, que depende de águas paradas, águas mais ou menos boas, não águas ruins. Então isso significa que uma área urbana como a nossa está proliferando esse mosquito porque a gente não está conseguindo conter os reservatórios. Esse é o ponto mais importante. Isso vai desde um indivíduo, uma pessoa, a pessoa que está me escutando, até o governo todo ter uma participação muito forte para que possa controlar. Não tem jeito. Esse controle só vai ser efetivo se muita gente estiver envolvida para evitar que isso ocorra. Senão não tem jeito. Senão esse negócio vai piorar, vai piorando, porque a gente já fala em água parada, em reservatórios de Aedes aegypti, de mosquito, há pelo menos mais de 20 anos no Brasil, em Cuiabá. Nós tivemos a primeira epidemia em Cuiabá acho que 2000, 2001, mais ou menos, eu estava aqui em 99, mais ou menos isso, eu acredito. Nós não tínhamos muita dengue no Brasil, era mais na América Central e Cuba, e depois a gente começou a colecionar dengue no Brasil. Nós tivemos um período de 20 anos, 30 anos, sem dengue no Brasil. Ela foi retomada na década de 90. E Mato Grosso começou a explodir também com dengue. Estou falando dengue por causa do mosquito, né? Que é o mesmo mosquito para todos. E aí a chikungunya veio junto depois disso, alguns anos para cá. Então, assim, o grande ponto de falar isso é mais de 20 anos. Entendeu, Michele? Assim, já falamos, repetimos isso várias vezes e a coisa não está funcionando. E se a gente analisar friamente, piorou. Então, assim, é muito complicado isso. Porque não é fácil. Às vezes você quer uma bala de prata, né, um milagre para resolver isso. Não é milagre na bala de prata. Isso é trabalho conjunto de muita gente envolvida. Senão não consegue controlar. Esse é um ponto muito importante no meu entendimento.
E a gente na chikungunya tem problemas, porque quando a gente fala de outras arboviroses, que esses vírus causados por mosquito, carrapato e tal, o que acontece? Existem algumas que têm vacina. Então a gente tem, a chikungunya não tem. Então assim, a dengue tem vacinação, e a vacina é efetiva. Nós conseguimos vacinar os 4 sorotipos da dengue. Hoje o Brasil está já produzindo vacina para dengue, está conseguindo, daqui a pouco vai estar no mercado. Então nós estamos muito melhor. Tem febre amarela, que é uma doença que, graças a Deus, a urbana não tem. Nós temos as partes mais silvestres da febre amarela que aparece de vez em quando, mas urbana e epidemia não tem, porque é um desastre. A febre amarela mata pelo menos 20 vezes mais do que qualquer uma dessas doenças. Mas a chikungunya, ela não tem vacinação. Então, se a gente não fizer esse cuidado, que é individual, todo mundo se envolver para evitar reservatórios, para a gente conseguir realmente controlar essa disseminação do mosquito que é o vetor, a gente consegue controlar isso. Tem várias medidas, cientificamente falando, não é apenas essa medida reservatória. Existem medidas tecnológicas sendo construídas, né, de outros vetores combatendo o Aedes aegypti. Tem várias coisas que estão sendo discutidas na ciência. Mas, de fato, o mais simples para todo mundo participar seria dessa maneira. E que está acessível para a gente. Para todo mundo, não precisa muita dificuldade. Doutor, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer e obrigado para todos estar ouvindo aqui com a gente, tá bom? A gente vai a um breve intervalo e volta já, não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente cria aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. E para facilitar a tua vida, o Adiel criou esse QR Code que está aqui na tela. Mira a câmera do seu celular para ele, que ele já vai te dar o caminho certinho para você se inscrever. Então inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo e passa a integrar essa comunidade que está sempre muito bem informada. Mato Grosso cresce acima da média nacional na abertura de negócios no ramo da advocacia. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae revela que o estado de Mato Grosso tem crescido 14% anualmente no número de aberturas de empreendimentos no setor, atingindo a marca de 3,6 mil estabelecimentos em todo o estado. O crescimento chega a ser 3% maior que a média brasileira. Segundo uma pesquisa do Sebrae Mato Grosso, o estado conta com 3.600 escritórios, o que representa 2% do total no Brasil. Com um aumento de 14% ao ano acima da média nacional, muitos advogados agora enfrentam um desafio importante: a gestão de seus negócios. Normalmente, os empresários do setor de advocacia eles saem da faculdade como especialistas em suas respectivas áreas de atuação. Os cursos universitários não oferecem praticamente nenhum tipo de disciplina que atenda às necessidades de gestão empresarial. E quando você pega um advogado que abre um escritório de advocacia, ele vai enfrentar os mesmos desafios que qualquer empresa enfrenta no mercado de trabalho, no mercado profissional. A pesquisa indica ainda que mais da metade dos empresários do setor jurídico em Mato Grosso são homens, com idades entre 30 e 50 anos, e 49% se identificam com a etnia branca. Para apoiar as mulheres empreendedoras, o Sebrae Mato Grosso oferece o programa Sebrae Delas, que fortalece negócios liderados por mulheres, ajudando a identificar oportunidades, superar desafios e melhorar a gestão de negócios. Quando a gente olha para a pesquisa e a gente identifica aí quais são as dores, as principais dores, você tem ali 60% que fala sobre concorrência, né? 59% fala sobre a captação de clientes. Eu tenho ali 50% que fala sobre a atualização da legislação, se manter atualizado, e 43% que fala sobre marketing. E tudo isso está correlacionado. Por que eu falo que tudo isso está correlacionado? Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem uma alta concentração de profissionais nas segmentações trabalhista e civil. E para você se diferenciar no mercado, é interessante que a gente entenda as necessidades do mercado e consiga se diferenciar por meio de outras atividades, por meio de outras especialidades. Ou seja, existem oportunidades para direito agropecuário, direito
da tecnologia, LGPD, existem oportunidades para direito internacional e, de repente, para você se diferenciar e captar mais clientes, é importante investir em outras especialidades, né? Apesar do crescimento do setor, muitos advogados ainda enfrentam desafios com a intensa concorrência e a dificuldade em captar clientes. Isso acontece em grande parte pela concentração do mercado nas áreas de direito civil e trabalhista. Para se diferenciar, uma das recomendações é conhecer as possibilidades dentro do marketing jurídico. Na realidade, é porque existem restrições. Existem algumas restrições legais ao marketing para esse segmento específico. É difícil entrar aqui no detalhamento, mas isso dificulta um pouco o posicionamento desses empresários. Então, eles precisam entender quais são as possibilidades legais e como é que eles podem trabalhar e desenvolver suas estratégias de divulgação em cima dessas possibilidades. E o Sebrae consegue contribuir no desenvolvimento dessas estratégias. Hoje é muito comum a gente trabalhar os advogados e os empresários da advocacia como influenciadores digitais. Isso contribuir para o posicionamento deles naquelas especialidades e também atrair novos clientes para esses escritórios. Já percebeu como a sua imagem pode mudar ao longo do tempo e a essência permanecer a mesma? Esse contraste muitas vezes gera estranhamento, e o visagismo entra aqui como uma ferramenta poderosa que ajuda a alinhar quem você é por dentro com o que você transmite para o mundo, isso de forma autêntica e estratégica. Na consultoria de visagismo, nós temos 2 fatores determinantes. Então, temos o primário e o secundário. O primário é o que você deseja expressar. Por quê? Através da verbalização, né, da nossa cliente, ela vai trazer realmente aquilo que vai a representar socialmente. E isso vai contribuir para o comportamento dela. Comportamento e mentalmente também. O secundário, nós pensamos na harmonia e estética. Quando as pessoas me procuram para fazer a análise visagismo, estão mais preocupadas com o fator secundário. Carol, qual corte de cabelo que combina com o meu rosto? Mudanças de visual estão sempre em alta. Entretanto, sem uma abordagem estratégica, elas podem criar uma desconexão entre o que você realmente é e o que transmite. Para a visagista, o segredo está em destacar a essência, alinhando aparência e objetivos. A Lady Gaga, ela tem uma personalidade forte. A personalidade de estilo dela é teatral, uma pessoa que tem uma marca bem expressante no meio artístico. E aí, o que estava acontecendo? Ela estava meio que distanciando do público. É uma mulher belíssima. Então, ela fez esse processo de consultoria, não perdeu a identidade dela visual, não perdeu a sua essência, que é muito importante falar sobre isso, mas ela mudou totalmente o estilo dela de vestir. E o que ela conseguiu com tudo isso? Aproximar o público. Então, nós temos aí o exemplo da Lady Gaga, que fez toda essa mudança estrategicamente e conseguiu atingir o alvo sem perder a sua essência. Então, ter um guia nesse processo faz toda a diferença. Para Carol Bispo, a imagem comunica muito mais do que se pensa. E os arquétipos, temperamentos e cores, quando alinhados, refletem valores e objetivos, além de transmitir a mensagem desejada com menos ruídos. Temos aí os arquétipos, que é de marca, que é o de marketing, né? Que é aquilo que você conecta com o público que está ali te observando. Um exemplo da sábia. Quem é a sábia? Aquela mulher incansável, que busca conhecimento, que não se contenta com respostas rasas. Então, eu vou buscar o fundamento disso. Eu vou trazer o sentido de tudo isso. E ela quer transmitir isso para as pessoas. É um valor que ela tem. Então, consegue trabalhar essa identidade visual ali na comunicação. E para uma transformação estratégica, é indispensável alinhar o interior com o exterior, refletindo assim a autenticidade e preservando a essência. O ator André De Luca criou o projeto Ciclo de Palestras Superando Obstáculos com Humor. A intenção é discutir com alunos, professores e demais profissionais presentes no ambiente escolar a depressão e o letramento e consciência racial. O conteúdo foi criado com base na experiência vivida pelo artista, que esteve entre a vida e a morte em razão da depressão
o bullying e o racismo. O artista cuiabano André de Luca tem se dedicado nos últimos anos a um trabalho que vai além dos palcos. Com uma trajetória marcada por superação, ele criou o projeto Ciclo de Palestras, Superando Obstáculos com Humor, que leva jovens de escolas públicas a refletirem sobre saúde mental, autoestima e letramento racial. A palestra Superando Obstáculos com Humor, eu escrevi essa palestra e comecei a ministrá-la há mais de 10 anos. Eu fazia em escolas públicas, geralmente de periferia, onde a grande maioria são negros e pardos. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência para mostrar que se eu, que nasci nas mesmas condições, consegui seguir na vida, trabalhar com o que eu gosto, me tornar uma pessoa bem-sucedida dentro da minha área, contrariando todas as previsões, eu falei, vocês também podem. Então eu criei essa palestra para isso. Mas há 2 anos atrás eu tive início ao meu letramento racial. Então eu misturei o Superando Obstáculos com Humor com o letramento racial. Abordando temas como depressão, bullying e racismo, André de Luca alcançou mais de 2.000 alunos com o projeto em 2024. O ativista atravessou um quadro de depressão grave em 2019 e desde então compartilha sua história para inspirar jovens que enfrentam situações semelhantes. Eu adoraria ter o conhecimento que eu tenho hoje quando eu era jovem. Por esse motivo que eu estou indo para dentro das escolas, por esse motivo que eu criei um perfil no Instagram, quer dizer, que eu mudei o meu perfil no Instagram, parei de falar de política, comecei a falar de letramento racial, porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu era muito jovem, a minha vida teria sido completamente outra. Porque a pessoa negra, sem o letramento racial, sem a consciência racial, ela é tomada de uma doença chamada auto-ódio. E ela vai se odiar para o resto da vida até ela ter o letramento racial. Muitas pessoas não têm oportunidade de ter o conhecimento que eu estou tendo hoje e elas morrem se odiando. Porque a pessoa negra, sem letramento racial, ela não gosta do que ela vê no espelho. As mulheres começam a alisar o cabelo, não é porque gostam. Elas começam a alisar para se enquadrarem num padrão. E às vezes começa aos 8 anos de idade, começa criança e alisa pro resto da vida, até os 40, 50. Às vezes já adulta, vai passar por uma transição capilar e se apaixona pelo cabelo. Então, o letramento é fundamental para destruir essa doença mental que é o auto-ódio. Também é assunto das palestras o impacto do racismo na formação de identidade dos jovens. André de Luca fala abertamente sobre o que ele chama de auto-ódio e a importância de entender a própria história para quebrar este ciclo. É muito gratificante, sabe, eu apresentar e ver o resultado ali na hora. Geralmente já fica ali algumas crianças aos prantos, que as psicólogas atendem, porque elas têm gatilho com algumas histórias minhas, linkam com histórias que elas estão passando na família. Então tem essa parte psicológica, que sempre tem uma profissional por perto que atende essas crianças. E é bom a gente poder mexer nesse lixo e limpar, senão a criança carrega aquilo pro resto da vida. Eu vejo na prática, tipo, teve o Enem agora e eu recebi mais de 20.000 mensagens do Brasil todo, pessoas que usaram o meu conteúdo, usaram da minha palestra, do meu espetáculo, para fazerem a prova do Enem. O filho da minha produtora, o acesso ao letramento racial dele vem através do meu trabalho. E ele quase teve nota máxima, passou para medicina veterinária na UFMT. Então eu me sinto recompensado quando eu vejo os frutos do que eu estou compartilhando, as pessoas colhendo. Embora o desafio do racismo seja árduo e contínuo, o artista e ativista defende a higiene mental como o primeiro passo para superar o auto-ódio, aliado também à informação. Mas a grande maioria cuida da higiene pessoal, a gente precisa cuidar da higiene mental. Então a gente precisa de profissionais que saibam lidar com a nossa saúde mental. Então procurem terapeutas, psicanalistas, de preferência pessoas negras. Se você não tem condições de pagar, busque nas universidades, geralmente tem profissionais ali de forma gratuita, mas desse acompanhamento, fazer terapia e fazer psicanálise e análise é fundamental. E começar o seu letramento racial, buscar informações sobre letramento racial. O conhecimento liberta, isso é bíblico. Hoje quem participa conosco do Papo Poesia é a imortal Yasmin Nadaf, integrante da Academia Mato Grossense de Letras. Quando voltei após tão longas viagens, a minha terra estava toda em flor. Eram flores dos céspedes selvagens, eram as flores mais gentis do amor. Morri à tarde em túmulo de rosas e a choravam num dueto as juretis. Havia em tudo florações radiosas de ametistas, opalas e rubis. Como eras linda nessa tarde de ouro,
Ó minha legendária Cuiabá, tinhas no colo a branca flor do louro e as flores cor-de-rosa do aricá. Gozando o influxo da primeira chuva, em teu seio tão úbero e vivaz, sorríamos nas flores da piúva e na dourada flor dos cambarás. E me esqueci de tudo que admirara nos mais formosos parques de além-mar. Tão mimosa que achei, tão bela e rara, qualquer flor do teu campo, a mais vulgar. É que diante de mim, ó meu tesouro, mais do que as tuas flores tão maçãs, resplandecia nessa tarde de ouro a fronte de meu pai florindo em cães. Quando voltei após tão longas viagens, a minha terra estava toda em flor. Eram flores dos céspedes selvagens, eram as flores do mais puro amor. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa, dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta-feira que vem eu estou de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!